No vídeo anterior a gente entendeu as 6 etapas do processo de planejamento financeiro e agora a gente vai fazer as atividades, né? Vamos fazer os exercícios agora. Eu estava fazendo aqui, comecei a fazer, eu pensei, caramba, eu não vou gravar isso? Claro que eu vou gravar, né? Talvez tenha alguém aqui que queira passar na prova do CFP, queira estudar para a prova do CFP. Então eu peguei todas as atividades que eu consegui buscar aqui nos cursos que eu fiz na internet. A gente vai resolver juntos agora, tá bom? Vamos lá. Olha lá. Em qual das etapas do planejamento financeiro deveria haver a aplicação de uma NTNB, por exemplo? Tá, aqui poderia ser qualquer ativo, tá? Aqui eles deram, por exemplo, um NTNB. Mas a etapa de aplicação, em que você coloca a mão na massa, que você pega o dinheiro do cliente e aplica e compra os ativos, é a etapa de implementação. Vamos ver aqui, ó. Definir e estabelecer relacionamento. Não, essa aqui é a primeira etapa, tá? Que é a etapa de relacionamento. Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro. Não, aqui é a etapa de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento e apresentação, que vem antes da etapa de implementação. Tá aqui, ó. Implementar as recomendações de planejamento financeiro. Essa aqui é a resposta correta, tá? Implementar, falou implementar, é colocar a mão na massa, é comprar ativos e colocar o dinheiro do cliente ali onde ele realmente deve ser colocado. Monitorar a situação do cliente. Não, essa aqui é a última etapa 6, tá? Vamos ver aqui, vamos ver se está certo. 1, 2, 3 e... Tran, que maravilha! Vamos para a próxima. Determinar os objetivos, prioridades pessoais, financeiras e demais necessidades do cliente. Trata-se de etapa de planejamento financeiro conhecida como... Uma dica aqui, toda vez que falar objetivos, tá? Toda vez que falar objetivo, é muito provável que esteja se referindo à etapa de coleta, tá? Coleta de informações. Falou em objetivo, logo entende que está falando de coleta de informações, tá? Colocou objetivo ali, já sabe agora. Objetivos e necessidades. Falou objetivos e necessidades, pode contar que é coleta de informações. Análise e avaliação das condições financeiras do cliente, não. Não é. Essa aqui é a terceira etapa. Desenvolvimento e sugestão de alternativas para o cliente, não. Essa aqui é a quarta etapa. Implementação das recomendações, não. Essa aqui é a quinta etapa. Obtenção de informações, dados e também dos objetivos do cliente. Prontinho, é essa aqui. Às vezes eles vão trocar, tá? Vão trocar aqui por um sinônimo. Não falou coleta aqui, mas falou obtenção, é a mesma coisa. Coletar informação e obter informação é a mesma coisa. Então, essa aqui é a resposta correta. Coleta de informações, tá? Oh, maravilha, vamos lá de novo para a próxima. Sobre o planejamento financeiro. O planejamento financeiro depende de renda, pois para ser elaborado precisa de uma ajuda profissional e isso pode ter um custo mais alto. Não depende de renda e nem de ajuda profissional. Aqui, quando eles se referirem a planejamento financeiro, eles estão se referindo ao planejamento financeiro de forma geral, não de uma consultoria de planejador financeiro, tá? Qualquer pessoa pode sim planejar suas finanças, independente da renda. Então essa aqui está incorreta, não é essa. O planejamento financeiro independe de renda. Opa, essa aqui já está meio certa. Com isso, ele pode ser elaborado por pessoas e famílias independentes da renda. Essa aqui é a resposta certa, tá? Não depende de renda e não depende também de ajuda profissional. Se a pessoa se determinar a aprender sozinha sobre planejamento financeiro e conseguir planejar suas finanças, então qualquer um, independente da renda, consegue. Vamos para a próxima ali. O planejamento financeiro depende de renda. Pode ser. Pois é fácil realizar planejamento e tornar isso um hábito. Não é fácil realizar o planejamento financeiro e não é fácil, muito menos, tornar isso um hábito. Se fosse fácil, ninguém passaria por problemas financeiros ou de desorganização financeira, né? Então, isso aqui está incorreta. O planejamento financeiro depende de renda. Não, aqui já está errado já. Pois quanto maior a renda, mais fácil é de se planejar e controlar os gastos. Muito menos. Independente da quantidade de renda, quem não tem disciplina para controlar os seus gastos, então é a mesma coisa. Para quem ganha R$1.000 e para quem ganha R$1 milhão. Se não souber controlar as suas finanças, vai ter problemas financeiros. Vamos ver lá. Maravilha, a resposta certa. Vocês são demais. Viu? Vamos para o próximo. Analise os itens abaixo. Vamos logo para... Quando aparece analise assim, eu gosto logo de ler o que está pedindo a questão. Fazem parte do que engloba a fase 1, definir relacionamento, até a fase 3, análise das condições do cliente, do planejamento financeiro. Tá, da fase 1, então a fase 1 é o relacionamento, a fase 2 é a coleta de informações
E a fase 3, como já falou ali, né, é a análise. Então, só o que tiver dentro desses 3 aqui, a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Definir o prazo estimado do trabalho entre o planejador financeiro e o cliente. Essa aqui é a fase 1. Fase de relacionamento. Tá ok. Determinar, junto com o cliente, os objetivos e necessidades do mesmo. Tá, essa aqui também é a fase 1. Determinar, junto com o cliente, os objetivos... Não, falou em objetivos... Opa, já ia falar errado, né? Falou em objetivos, está se referindo à coleta de informações. Essa aqui é a fase 2, a fase de coleta. Enviar relatório com indicações de aplicações financeiras. Não. Enviar relatórios eu vou enviar na fase de desenvolvimento e apresentação. Então essa aqui não é. Tá? Aqui é a fase 4, tá? Enviar relatório. Monitorar o retorno da carteira se está de acordo com a necessidade do cliente. Isso aqui é a fase 6. Também não é. Realizar trocas na carteira caso seja verificado que a mesma não está aderente ao objetivo inicialmente definido. Essa aqui também é a fase 6, então não é. Então o que está é a fase 1 e 2. Ó, aqui, fase 1 e 2. As outras estão incorretas. Aqui dá para matar já, ó, na terceira aqui, ó, enviar relatório, que é a fase 4. A 3 aqui. Se a 3 não é, então essa aqui já ia cortar e essa aqui ia cortar. Ia ficar só entre essas duas aqui. Aí como a 4 também não é, então cortava essa também e ficaria só essa uma aqui. Letra C de casa é a resposta correta. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Plim! Maravilha! Vamos para a próxima. Com relação à etapa 6 do planejamento financeiro, monitoramento das recomendações, assinale a alternativa correta. É sempre responsabilidade apenas do planejador financeiro essa etapa? Claro que não. Todas as etapas e todo o planejamento é de responsabilidade do planejador e do cliente, tá? Em tudo é responsabilidade do planejador e do cliente, tá? Então essa aqui está incorreta, não é só a responsabilidade apenas do planejador. As responsabilidades do monitoramento serão definidas por ambos, profissional e cliente, e devem estar claras para as duas partes. Opa, essa aqui está correta. É isso mesmo. Tudo tem que ser definido por ambos. Sempre tem que esclarecer qual é a responsabilidade do cliente e qual é a responsabilidade do planejador. Isso é muito bem definido. É sempre responsabilidade apenas do cliente essa etapa. Não, está errado já. Já que é o maior interessado que a carteira dê um bom retorno. Não. Não se trata de uma etapa do planejamento financeiro. Não vou nem ler o resto. Que se trata, sim, monitoramento é a última etapa do planejamento financeiro. Então, a resposta correta é a B. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3 e... Maravilha! Parabéns! Vamos para a próxima. Em uma relação entre consultor e cliente, deixa eu logo ver o final aqui. Está correto? Ah, tá. Qual está correto? Em uma relação entre consultor e cliente, o consultor deve sempre garantir a rentabilidade dos produtos. Não. Impossível garantir a rentabilidade dos produtos porque existem riscos sistêmicos que estão fora do nosso controle. Então não tem como controlar, como garantir uma rentabilidade. Essa está incorreta. Então se a 1 está incorreta, o que tiver 1 aqui eu vou tirar já. Essa aqui tem 1, some. Essa aqui também tem 1, some. Então ficou só entre essas duas aqui. Tá? Ficou mais fácil já para a gente acertar. É responsabilidade do consultor cumprir com todas as obrigações tributárias do seu cliente. O quê? Eu vou pagar imposto para o meu cliente? Vou nada. Não, obrigações tributárias é do cliente, é de cada um. Eu tenho as minhas obrigações tributárias, você tem as suas obrigações tributárias, então a responsabilidade é do cliente. Então se a 2 está incorreta, vamos ver se tem alguma com 2 aqui, essa aqui tem a 2. Ó. Então já não é essa aqui. Pronto, matamos a charada, ó. Já é essa aqui. Vamos só ler o restante para ver o que está dizendo aqui. O consultor deve fazer uma análise cuidadosa de todos os dados importantes para a consultoria antes de executar as recomendações, bem como análise de cenário econômico e de produtos. Beleza, perfeita, perfeito. Tem que ser feito a análise antes da consultoria, tá? E estudar o mercado, estudar os produtos, enfim. É papel do consultor um acompanhamento constante dos produtos e da carteira de ativos do cliente. Sim, claro que sim. Na etapa 6, que é a etapa de monitoramento, a gente vai sempre estar acompanhando a carteira do cliente, acompanhando alguma eventualidade que ocorra na vida do cliente, por exemplo, um divórcio. Um divórcio mexe diretamente com as finanças. Então a gente vai ter que reestruturar essa carteira, tá? Para poder adequar ela ao que foi previamente definido. Por exemplo, nasceu um filho, então isso também vai mexer nas finanças, no controle financeiro dele,
Então isso também vai entrar ali para poder reorganizar ou reelaborar a carteira de investimentos e o planejamento como um todo, entende? Então essa aqui também está correta, que é a etapa 6. Prontinho, a nossa resposta correta é A. Vamos ver? 1, 2, 3 e... maravilha! Vamos para a próxima. Sobre o processo de planejamento financeiro, coloque em ordem as etapas desse processo. Opa, vamos colocar aqui. Vamos fazer primeiro o que eu ensinei na aula passada. Isso aqui, ó. O acrônimo que eu criei. Recadinho, que é o recadinho do mineiro, sabe? Mas com M. Vamos lá. R de relacionamento. Opa. R de relacionamento. C de coleta. A. Relacionamento, coleta, análise, desenvolvimento, implementação e monitoramento, tá? Aqui você vai saber certinho quais são cada etapa. 3, 4, 5, 6. Vamos dar a primeira. Coleta. Coleta eu já sei que é a 2, ó. Então essa aqui é a 2. Análise. Nem li tudo, viu? Mas é bom ler tudo. Eu fiz uma besteira aqui. Vamos ler tudo. Coletar informações necessárias para elaborar um plano financeiro e que permitam uma visão completa do cliente. Isso. Essa é a fase de coleta. Analisar e avaliar a situação financeira do cliente, tá? Essa é a fase de análise, ó, a fase 3, ó. Então, vamos para cá o 3. Monitorar a situação do cliente, essa é a fase 6, ó, M. Monitorar, fase 6. Implementar as recomendações do planejamento financeiro, essa é a fase 5, tá vendo aqui, ó? Implementar, fase 5. Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente. Isso aqui é a fase de desenvolvimento, a fase 4, ó, tá vendo? 4. Então vamos colocar isso na ordem aqui. Ah, não, tem mais uma aqui embaixo. Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. É a fase 1. Ó, relacionamento, fase 1. Vamos lá então colocar aqui. 4 vai ser então... Não, 4 não, 6, né? A 2, cadê? É a alternativa 1. A 3 é a alternativa 2. A 4 é a alternativa 5. A 5 é a alternativa 4. A 6 é a alternativa 3. Vamos lá. 4, 1, 2, 5, 4, 3. 4, 1, 2, 4. Não, aqui está errado. Porque não começa com 4, 1, vamos logo riscar aqui. Esse aqui, na verdade 6, 1, né? Eu nunca fui bom nesse negócio de algarismo romano. Esse aqui sai também. Ó, 6, 1, 3, 5, 4, 3. 6, 1, 2, né? 6, 1, 2. Aqui tá tudo certo. 5. Opa, aqui mudou, aqui é 4. Não. É 6, 1, 2, 5, 4, 6. 6, 1, 2, 5, 4, 3. Prontinho. É essa aqui. Vamos ver se a gente acertou. Tomara, né? Ah, garoto! Maravilha. Essa aqui eu tava meio em dúvida, sabia? Mas não, mas tá tudo certinho mesmo. É essa a ordem. Sempre é muito bom. Decora esse recadinho aqui, ó. Essa sacada aqui do recadinho. Decora isso, porque isso aqui vai te ajudar muito na prova. E no vídeo anterior, vou deixar no card aqui. Vou colocar aqui no card o vídeo anterior que eu dou 2 dicas. Além disso aqui, eu conto uma historinha que vai fixar isso de vez na sua mente. Essa ordem das etapas, tá? Vamos para a próxima. Aqui. As etapas do planejamento financeiro em ordem cronológica de acontecimentos são... Primeiro, deixa eu te deixar uma frase aqui. A repetição é a mãe de todas as habilidades. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Quem falou isso foi Tony Robbins e isso é pura verdade. A repetição é a forma mais fácil de você e mais usual de você aprender as coisas. Então, quantas vezes forem necessárias, eu vou repetir aqui. Tá? O que eu vou repetir agora? O recadinho. Foi o acrônimo que eu criei para poder decorar isso. Deu certo comigo, vai dar certo para você também. Recadinho com M, tá bom? Relacionamento, coleta, análise, desenvolvimento, implementação e monitoramento, tá? Aqui estão todas as fases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nas suas respectivas ordens, tá? Então vamos lá. Monitorar a rentabilidade da carteira do cliente. Essa aqui é a fase 6, ó. A fase de monitoramento, tá? Fase 6 aqui, ó. Monitoramento, tá?
Identificar junto ao cliente quais são os seus objetivos, tá? Quando falar em objetivos, ó, eu falei isso aqui agora, eu vou falar de novo para poder fixar. Toda vez que se referir a objetivos ou necessidades, na questão de identificação, está se referindo a coleta de informações, tá? Sempre que você ouvir objetivo, fica logo atento, porque certamente vai ser coleta de informações, tá? Então a coleta aqui é a fase 2, ó. 2. Realizar um plano financeiro de acordo com os objetivos do cliente. Realizar é o mesmo que desenvolver. Vou desenvolver um plano financeiro para o cliente. Essa etapa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 4, ó. Etapa 4. Desenvolvimento. Analisar e avaliar as informações do cliente, tá? Essa é a fase de análise, a fase 3. Ó, aqui, ó. Fase 3, vem aqui. Aqui é a fase 3. Analisar e avaliar as informações do cliente. Desenvolver estratégias financeiras, planos e produtos de acordo com o perfil e necessidades do cliente. Desenvolvimento é a fase de desenvolvimento, ó. Fase 4 de novo aqui, tá? Mas tem 2 vezes o 4 aqui, vamos ver como é que estão essas alternativas aqui, ó. Então vamos colocar na ordem aqui, ó. O primeiro, ó, eles não colocaram aqui a fase de relacionamento, tá? Eles só querem a ordem certa aqui. Então vai ser 2, depois a 3, que é a alternativa 4. Vamos aqui. Nem sei se tem isso aqui. Acho que não tem isso aqui. Não tem esse negocinho aqui embaixo em cima, não. Eu acho. Eu sou muito ruim de algarismo romano, você não tem ideia. Qual é a próxima? A 4, que é a alternativa 5. A 4 de novo, que é a alternativa 3. Olha aí. E a 6, que é a alternativa 1. Tá? Aqui pode ser ou 3 ou 5 aqui, que é a mesma alternativa, tá? Vamos lá. Vamos ver se tem aqui. O que começa com 2 e 4? Esse começa com 2 e 4. Opa, acho que é esse aqui, né? Esse aqui não começa com 2 e 4. Esse aqui não começa com 2 e 4. E esse aqui não começa com 2 e 4 também. Então já matamos a charada. Essa aqui, ó. Só que, ó, que lembra aqui, ó. 2, 4, 3, 5 e 1. 2, 4, pode ser tanto esse quanto esse. Por quê? Porque tudo é a fase 4 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a 4 e aqui é 4. Então pode ser um ou outro. Então matamos a charada. É a primeira aqui. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Ah, garoto, que maravilha. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta que faz parte do planejamento financeiro. Obter informações, dados e a partir de uma entrevista identificar quais são os objetivos do cliente. Opa, isso aqui, ó. Falou em objetivos. Falou em obter informação, então é coleta de informação. Essa aqui é uma fase do planejamento financeiro, é uma parte. As outras não são, obviamente, né, mas vamos ler. Analisar as condições financeiras e patrimoniais do cliente somente nos casos em que o cliente tiver o patrimônio superior a 10 milhões. Não, qualquer valor. Fazer uma recomendação de alocação de carteira antes de levantar os dados do cliente. Como é que eu vou indicar uma carteira de investimentos para o cliente antes de levantar os dados dele para saber qual o perfil dele, qual o aumento de vida, enfim. Não tem como. É errada também. Errada. Considerar o perfil do cliente para fazer as recomendações de... desconsiderar. Desconsiderar o perfil do cliente para fazer as recomendações de investimento. Claro que eu não vou desconsiderar o perfil do cliente. Toda recomendação de investimento vai ser feita de acordo com o perfil do cliente, tá? Instrução normativa 539 da Comissão de Valores Imobiliários, tá? Fica ligado. Suitability. Vamos ver? Maravilha, mais uma resposta certa. Parabéns. Vamos para a próxima. Em qual etapa do processo do planejamento financeiro, o planejador financeiro deve identificar as necessidades, os objetivos e as prioridades pessoais do cliente? Coleta de informações, né? Como eu falei, falou em objetivos e falou em necessidades, falou dos dois, então matou a charada. É coleta, tá? Coleta. Vamos lá. Analisar e avaliar a situação financeira do cliente. Não. Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. Não. Coletar informações necessárias para elaborar o plano financeiro. Essa, coleta de informações, tá? Monitorar a situação do cliente. Não.
Prontinho, matamos a charada. É a C de casa. Vamos ver? 1, 2, 3 e... maravilha! Vamos para a próxima. Na fase de planejamento financeiro, conhecida como monitoramento das recomendações, se executa qual tipo de ação? Acompanhamento do retorno dos ativos da carteira frente ao objetivo do cliente. É essa aqui, tá? Na fase de monitoramento, a gente vai acompanhar o retorno da carteira e tudo que foi estabelecido ali no planejamento para ver se está de acordo com o que foi determinado. Por exemplo, se houver alguma mudança de mercado, risco sistêmico de mercado, como esse que a gente está vivendo, a gente vai ter que readequar a carteira do cliente. Ou se acontecer alguma eventualidade na vida do cliente, por exemplo, um divórcio, um filho que foi estudar fora, uma nova criança que nasceu, enfim, se acontecer alguma coisa, ou perdeu uma empresa, perdeu o emprego, qualquer eventualidade que impacte no orçamento dele, então a gente vai ter que reavaliar essa carteira de investimentos e a carteira do planejamento como um todo, tá? Então, a resposta A é a correta. Vamos ler as outras, né? Apresentação das recomendações do planejamento financeiro. Não, essa aqui é a fase de desenvolvimento, que é a 4, desenvolvimento e apresentação. Obtenção de informações acerca do cliente, isso aqui é a fase 2, que é a coleta. Definição da forma de relacionamento entre planejador e cliente, tá? Essa aqui é a fase 1, que é o relacionamento. Então, resposta correta, A de amor. Vamos ver, né? Vamos ver. 1, 2, 3 e... maravilha! Maravilha! Vamos para a próxima. Quanto à fase do planejamento financeiro conhecida como implementação das recomendações. Indique uma ação que seja dessa etapa. A implementação já sabe que é colocar a mão na massa, pegar o dinheiro do cliente e comprar e colocar o dinheiro dele onde deve estar para que ele tenha uma vida financeira equilibrada e próspera, né? Vamos lá então. Compra de ação de uma determinada empresa. Essa aqui é a hora que eu compro a ação. Eu só compro a ação ou compro qualquer ativo na hora da implementação. Antes da fase da implementação, é só a questão de relacionamento, coleta, enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui. Vamos lá. É essa aqui, mas vamos ler as outras. Informar para o cliente que seria feita a compra de ação de uma determinada empresa. Não, essa fase de informar aqui é a fase de desenvolvimento e apresentação. Estou apresentando para o cliente, ó, compra essa ação aqui, tá? Não é a fase de comprar, efetivamente. Relatório indicando compra de ação de acordo com a análise do planejador financeiro. Tá? Esse relatório é entregue também na fase de desenvolvimento e apresentação. Vou apresentar o relatório de recomendações para o cliente, então não é. Verificação da rentabilidade das ações de uma empresa após 12 meses de compra. Essa aqui é a fase de monitoramento. Eu vou estar monitorando ali para ver se a carteira do cliente está rentabilizando o que foi acertado no contrato ali. Então, não é também. É a fase de implementação, compra de ação de uma empresa determinada. Não, compra de ação de uma determinada empresa, tá? A compra, efetivamente, é a fase de implementação. Vamos ver? 1, 2, 3 e... maravilha! Vamos para a próxima. É uma relação entre consultor e cliente, desde que estando em contrato, o consultor é corresponsável perante a Receita Federal com relação ao recolhimento dos tributos. Claro que não. Os impostos do cliente, ele que vai recolher, não eu. Eu posso auxiliar ele, né? É bem interessante entender isso. Eu vou auxiliar ele a comprar os ativos que dão maior benefício fiscal, mas eu não vou pagar os impostos por ele. A questão fiscal e tributária é ele que vai pagar os impostos dele, tá? Posso auxiliar ele, mas eu tirar do meu bolso e pagar os impostos dele, a questão aqui é meio sem noção, né? Então, não. Em relação com... Não, isso aqui está errado. Não pode existir remuneração através de taxa de performance nesse tipo de serviço. Claro que existe taxa de performance. É uma das formas da remuneração do planejador financeiro. Por exemplo, se eu determinei ali que a carteira dele vai rentabilizar inflação mais 4%, por exemplo, e essa carteira que eu fiz para ele está rentabilizando inflação mais 8%, então eu posso acertar no contrato que eu vou ter uma taxa de performance por ter feito um bom trabalho, por ter feito com que ele rentabilizasse mais do que o benchmark, tá? Mais do que o mercado. Mais do que o mercado está rentabilizando, a carteira que eu desenvolvi para ele está rentabilizando mais. Então eu tenho sim como ter uma taxa de performance em cima disso. Ser reembolsado, ser pago pela performance da carteira, entende? Então isso aqui não pode estar errado. É papel do cliente entender as limitações de rentabilidade financeiras por conta de valor investido, cenário econômico e objetivos do mesmo. Claro, essa aqui está correta, tá? O cliente tem que saber
que existem limitações para rentabilidade. Tipo, o cara chega com 10 mil reais e fala, olha, eu quero aqui R$ 1.000 por ano com esses 10 mil reais. Impossível, não tem como fazer isso. Não tem taxa no mercado que pague isso. Então, ele tem que entender, tá, quais são as limitações para rentabilidade. Senão, não tem como. Senão, manda esse cara ou dou um curso de educação financeira para ele, para entender que existe uma limitação, sim, na rentabilidade, tá? Cenário econômico, e valor que ele vai investir, horizonte de investimento, tudo isso impacta diretamente na taxa que ele vai receber, no retorno que ele vai receber. Então, ele tem que estar ciente disso, tá? É papel do cliente entender essas limitações, tá? Eu explico para ele, mas ele vai ter que entender que ele não pode rentabilizar muito, muito mais além do que o mercado está rentabilizando, tá? Então, essa aqui é a correta, é a C. A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos da carteira do cliente é sempre do consultor. Claro que não. O cliente que vai pagar os impostos dele. Então, C de casa. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Ah, maravilha. Vamos para a próxima. Das duas ações citadas abaixo, indicar ações para serem adquiridas e questionar quantos dependentes o cliente possui. Pertencem, respectivamente, a quais estágios do planejamento financeiro, tá? Indicar ações é a hora que eu estou apresentando ali, né? Faço o desenvolvimento e apresento ao cliente. Então, é a fase 4. Apresentação, tá? Apresentação. E questionar quantos dependentes o cliente possui é a fase de coleta de informação, que é a fase 2. Coleta. Então, vamos lá. Recolhimento de informações, não. É a apresentação das informações. Essa não é. Implementação, não, também não. Aqui é a fase que eu compro já, tá? É a fase 5. Implementação das recomendações, não, também. Lembra que a primeira é a apresentação. Já tá, apresentação. Apresentação de sugestões de alternativas de investimento e recolhimento de informações, coleta de informações, entende? A 4 e a 2. Essa aqui é a resposta correta. Vamos lá ver? 1, 2, 3 e... Aí, maravilha! Vamos para a próxima. João Inteligente é um planejador financeiro que foi até um cliente novo indicado por um outro cliente que o mesmo presta consultoria. Nesse primeiro momento, na visita, na fase de relacionamento, o que ele está se referindo? Definiram que o serviço de consultoria de João será pelo período de 2 anos. A etapa descrita acima do planejamento financeiro é conhecida como, já dei a resposta, né? Relacionamento. Se ele chegou para o cliente a primeira vez, está se relacionando com o cliente. Então é fase 1, relacionamento. Não, obtenção de informações não, análise não, definição de forma de relacionamento. Opa, essa aqui. Desenvolvimento também não. É C de casa. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oh, maravilha! Inteligente você, hein? Vamos lá. João Inteligente é um planejador financeiro e em uma visita a um cliente entregou a esse um relatório com algumas recomendações de investimentos. A descrição acima se refere a que fase do planejamento financeiro. Se ele entregou, se ele chegou lá e entregou, ele apresentou, tá? Ele desenvolveu, a fase de desenvolvimento é desenvolvimento e apresentação. Então ele desenvolveu as recomendações, foi lá e apresentou para o cliente. Então é essa fase, tá? Vamos lá. Implementação das recomendações, não, aqui já está comprando. Desenvolvimento, sugestões das... aqui ó, desenvolvimento e sugestões das alternativas de investimento. É essa aqui. Prontinho. Sugestão de alternativa aqui, ele está apresentando as alternativas que foram desenvolvidas de investimento para o cliente. Então é essa fase aqui. Monitoramento não, que é a fase 6. Obtenção de informações não, que é a fase 2. Então é essa aqui, B de bola. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ui, maravilha! Acabou! Que maravilha! E se de alguma forma isso te ajudou, se esse conteúdo te ajudou aí a entender melhor essa questão das etapas do planejamento financeiro, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém também que esteja estudando com você e também se inscrever no canal, claro, e curtir esse vídeo aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é sim relevante para algumas pessoas. Beleza? Eu sou Gustavo de Mello, seu planejador financeiro. Tamo junto, pessoal. Beijo, até mais! Se fez sentido pra você, não esquece de dar um like e também se inscrever no canal. Abraço, tamo junto.